Olá pessoal, tudo bem? Este é mais um vídeo de resenha aqui do canal e hoje vou me dedicar a este livro aqui, ó. Como evitar um desastre climático, as soluções que temos e as inovações necessárias, do Bill Gates. Este livro ele foi publicado em 2021 pela editora Companhia das Letras, tem 299 páginas, mas se a gente desconsiderar aquelas que não dizem respeito exatamente ao conteúdo, por exemplo, pós-fácil, agradecimento, sumário, a gente tem só 273 páginas. O livro tem, além da introdução, 12 capítulos, e essa é a parte que de fato tem a ver com o conteúdo. E eu vou passar aqui pelos capítulos, como de costume, para vocês acompanharem todo o conteúdo, mas antes disso quero comentar por que eu comprei esta obra. Eu estava procurando livros sobre mudanças climáticas e na minha pesquisa eu achei esta obra e fiquei curiosa por causa do autor, porque o Bill Gates, acredito que seja assim para vocês também, ele me lembra computadores. Então quando eu vi o nome dele associado a estudos climáticos, eu fiquei pensando, mas gente, Bill Gates e mudanças climáticas? Então eu comprei o livro para matar a minha curiosidade. E eu gostei bastante. É uma leitura difícil de ser feita, eu não achei tão fluido. Inclusive, quando eu leio livros mais elaborados, eu tenho o hábito de ir escrevendo à medida que eu vou lendo. Então eu faço a resenha aqui por capítulo, exatamente porque assim que eu termino de ler o capítulo, eu faço as anotações importantes referentes a ele. Então, eu leio o capítulo e já logo faço anotação. Vou para o capítulo seguinte, anotação. E não só faço isso, tenho o hábito de fazer isso pelo computador, em arquivo de Word, e eu tenho um arquivo para cada livro que eu leio, mas eu também marco o livro e escrevo nas laterais, porque isso vai me ajudando a me apropriar melhor mais do que eu estou lendo. Então isso serve bastante para quando você tem livros mais técnicos, livros mais elaborados ou com conteúdo mais denso. Ajuda bastante. Essa é uma técnica que eu uso que facilita bastante a minha vida e eu coloco aqui como sugestão. Então, não achei a leitura fluida. Por outro lado, ele nos traz muitas ideias, muitas informações relevantes e muitas reflexões. Então, aqui eu vou passar pelos capítulos e vou, então, à introdução. De 51 bilhões para zero é o título da introdução. 51 bilhões de toneladas é a quantidade que o mundo libera de gases de efeito estufa anualmente. E a gente precisa chegar a zero para não ter um desastre climático. As pessoas têm várias atividades que liberam CO2 e outros gases poluentes e elas não vão conseguir parar de realizar essas atividades. É toda uma questão cultural. Então, em razão disso, alternativas precisam ser pensadas. Alternativas para que as pessoas continuem com as atividades delas, só que usando outros tipos de energia, outras formas para que a gente não tenha essa intensa poluição da atmosfera. E não só criar alternativas, mas também usar mais aquelas que já existem. Por exemplo, sistemas baseados em energia solar, energia eólica. Então essa deveria ser o objetivo, pensar em alternativas para que as pessoas continuem com as atividades, mas sem que a gente tenha tantos prejuízos assim para o meio ambiente. E o número zero, ele não é nem negociável, porque o calor fica por muitos anos, por milhares de anos. E isso vai se acumulando. E vai chegar um momento que a vida vai ficar em risco aqui no planeta. Então vai ficar mais difícil plantar, vai dificultar a sobrevivência de animais. Então por isso que o objetivo é chegar a zero. Para que isso aconteça, são necessárias pesquisas. Essas pesquisas são demoradas, elas são caras, mas precisam ser prioridade para os governos para que a gente continue tendo a nossa vida acontecendo, porque agora ainda está contornável, mas daqui a um tempo, se seguir nesse ritmo, a coisa vai desandar. Capítulo 1, por que zero?
Depois que os gases que ocasionam efeito estufa são eliminados, eles permanecem por milhares de anos na atmosfera, retendo calor. A gente já tem percebido as consequências disso, as intensas atividades humanas liberando esse excesso de gases, a temperatura altíssima, a gente tem desastre natural, a gente tem aumento das chuvas, a gente tem derretimento das geleiras nas regiões mais frias, plantações que ficam prejudicadas, criação de animais que também desanda. Então, efeitos dessas emissões já são percebidos e eles podem piorar, principalmente porque a própria natureza pode emitir esses gases que ficam aprisionados e aí que o caos pode de fato acontecer. Então, o autor discute a possibilidade de criar uma estratégia para retirar os gases de efeito estufa da atmosfera. Então, não só é necessário interromper as emissões com estratégias, como eu comentei, que permitem que as pessoas continuem com suas atividades sem gerar esses prejuízos, sem aumentar a emissão de gases, mas também removê-los da atmosfera. Então, o desafio é bem grande. Capítulo 2. Não será fácil. E aqui nós temos 5 motivos. O primeiro, o petróleo é o recurso mais utilizado em razão do preço. Ele é mais barato do que as outras possibilidades que nós temos. Então vai ser difícil as pessoas abrirem mão, porque ninguém quer gastar mais. Existe também a questão da confiança, até que as pessoas passam a confiar em outra fonte, em outra forma, isso demora. Um outro problema são necessários investimentos para novas descobertas, para novas implementações, é demorado, e os investidores querem retorno imediato. A terceira dificuldade são os governos. Se os governos mudam, às vezes as prioridades mudam. E quando as prioridades mudam, os investimentos governamentais. E aí que isso pode atrasar o processo de descoberta de novas soluções. O quarto problema tem a ver com falta de consenso. Tem quem acredite, tem quem compreenda que outras áreas são mais urgentes, são mais importantes e assim vão querer dar prioridade para outros estudos, para outras questões sociais. E aí que essa parte ambiental vai ficar para trás. E a última dificuldade são as leis, que a gente precisa atualizar as leis para que as pessoas passem a adotar novas medidas, novos hábitos. Então, às vezes, leis que funcionaram para outros tempos não vão funcionar para agora, elas ficam desatualizadas e há uma demora para que essa atualização aconteça. Então, aqui nós temos 5 grandes dificuldades. Capítulo 3. 5 perguntas a fazer em qualquer conversa sobre o clima. E a primeira pergunta é: de quanto dos 51 bilhões estamos falando? Então, 51 bilhões de toneladas de gases que provocam efeito estufa é o que o mundo todo produz em um ano. Mas isso é muito abstrato. Qual que é a porcentagem referente a cada área? Então, a gente precisa tornar isso um pouco mais palpável. A pergunta 2 é: o que fazer com o cimento? Então, a gente precisa entender qual que é o montante que cada área, que cada recurso pode produzir. Então, para que a gente tenha tudo que a gente usa hoje, qual que é o percentual que esses itens que consomem mais, que eles emitem. Ele coloca o caso do cimento porque usa muito e é um dos materiais que mais envolvem emissão de gases que prejudicam a atmosfera. Pergunta 3. De quanta potência estamos falando? Então, de quanto de energia que é necessário para sustentar uma cidade, um país, uma casa? Ter esses valores é importante para que a gente saiba quanta energia é necessária para que as pessoas continuem com as suas atividades. Pergunta 4. De quanto espaço precisamos? Armazenar energia é necessário? E a gente precisa saber das possibilidades, qual que é o espaço que cada uma demanda. Então, energia solar, energia eólica. Para que haja armazenamento, precisa dimensionar, então, o espaço que será necessário.
E por fim, 5, quanto vai custar? Quanto deve ser desembolsado? E isso conta muito para que a gente tenha outras alternativas. Capítulo 4. Como ligamos as coisas na tomada. Do capítulo 4 ao capítulo 8, o autor vai identificar as áreas que contribuem para essas emissões e a porcentagem que corresponde a elas. Então, o capítulo 4 é como ligamos as coisas à tomada, o 5, como fabricamos as coisas, 6, como cultivamos as coisas, 7, como transportamos as coisas e 8, como esfriamos e aquecemos as coisas. Então, os títulos são muito parecidos, exatamente porque ele vai identificar a porcentagem que cada uma dessas áreas tem nesses 51 bilhões de toneladas anuais. E sobre o como ligamos as coisas na tomada. 27% das emissões vem disso. Em países ricos, o fornecimento de energia ele é constante e confiável, mas nos países mais pobres não é nem constante nem confiável. E fazer a transição energética nos países mais pobres é mais difícil e mais oneroso. A dificuldade vem por causa do custo e por causa da sazonalidade, porque nesses países manter a produção da energia é mais complicado. Então, o certo seria fazer uma distribuição em lugares em que é possível ter essa produção constante, fazer a produção e depois dividir, distribuir para as localidades que não têm tanta facilidade assim para produzir. Isso poderia ser pensado em escala mundial. Não dá para delegar para cada governo, para cada região se responsabilizar pela própria produção, exatamente porque em alguns lugares é mais difícil. Mas claro que fazer esse grande projeto é bem custoso, precisa da colaboração de muitos governos, de muitas localidades, e quanto mais gente envolvida, mais difícil fica. Então esse é o problema da redução nessa parte, de como ligamos as coisas na tomada. Capítulo 5. Como fabricamos as coisas. 31% das emissões dos 51 bilhões vem da produção desses materiais que a gente consome muito no dia a dia, que é vidro, plástico, cimento, aço. A produção desses materiais envolve muita emissão dos gases prejudiciais. E as fábricas têm dificuldade para fazer a troca pela energia limpa, porque isso envolve aumento de custo. Esse custo é repassado para o consumidor, as vendas caem. E se a concorrência não se compromete a usar energia limpa, fica difícil competir. Muito difícil para as fábricas fazerem uma transição se não houver uma lei que obrigue todo mundo a caminhar na mesma direção. E aí a gente percebe a importância dos governos nesse sentido. Produzir leis que façam com que todos tenham de usar energia limpa. Capítulo 6. Como cultivamos as coisas. 19% das emissões vem dessa área. A criação de gado faz com que a gente tenha aumento da emissão de gases de efeito estufa, principalmente do metano. E conforme as pessoas melhoram de vida, elas tendem a consumir mais carne e mais laticínios. Você escuta isso e o primeiro pensamento é: então a solução seria todo mundo virar vegetariano? Não, por quê? Porque se as pessoas tirarem da plantação, dos vegetais, toda a energia que o corpo delas precisa, a gente teria que aumentar o número de lavouras, a gente teria que intensificar a produção dessas lavouras. Isso geraria outros problemas, por exemplo, desmatamento. E a gente não pode retirar árvores, porque isso prejudica mais ainda o meio ambiente. Então a gente precisa pensar em alternativas para as plantações que façam que a gente tenha aumento da produção, mas sem que os fertilizantes sejam tão utilizados, porque eles também geram emissões. A produção deles ocasiona a emissão desses gases e o transporte também. Então, fertilizantes também não é uma boa alternativa. E sobre a carne, é muito importante que a gente crie gados especiais com uma alimentação especial para que haja menos emissões. As pessoas não devem desperdiçar alimentos, porque até o processo de putrefação faz com que a gente tenha a eliminação dos gases
E uma outra alternativa que o autor pensa é carne de laboratório. E a gente não consegue conceber ainda essa alternativa. A maior parte das pessoas tem preconceito. Eu mesma, quando li isso, eu nem tinha ouvido falar em carne de laboratório, isso me pareceu muito estranho. Então, por questões culturais, essa seria uma alternativa que dificilmente seria adotada. Mas só de as pessoas pensarem em não desperdiçar alimento e a gado, criar gado com características especiais que não tenham tanta emissão de gases. E as plantações, pensar em uma alternativa natural para aumentar a produção sem que sejam usados fertilizantes, isso aí também certamente iria favorecer a redução nessa área. Capítulo 7. Como transportamos as coisas. 16% das emissões vem dessa área. A gasolina é um dos combustíveis mais utilizados em razão do preço. Então, fazer as pessoas optarem por uma fonte que seja limpa seria difícil porque elas teriam que gastar mais. E convencer as pessoas a gastarem mais não é fácil. O carro elétrico é uma opção para reduzir as emissões, desde que a energia que alimenta esses carros venha de uma fonte limpa, mas tem dois grandes problemas. Primeiro, que o carro elétrico é mais caro, mas tem muitas pessoas que não conseguem comprar um carro elétrico e muitas entendem que não vale a pena porque é necessário recarregar e fica um tempo na tomada, bem mais do que se a pessoa passar em um posto e abastecer com algum combustível que não vai ser limpo. Então a gente sabe que o carro elétrico tem essa questão. E os veículos mais pesados não conseguem ser suportados pela bateria. Então a gente precisa de biocombustível, a gente precisa de combustíveis que consigam dar conta de movimentar esses veículos mais pesados sem que seja usada a bateria, porque a bateria, para suportar um veículo pesado, ela tende a ser maior, mais pesada, e isso vai reduzir a capacidade desses carros, considerando que eles são feitos para transportar coisas. Então, não é interessante reduzir essa capacidade deles. Então, quando a gente pensa na área do transporte, é necessário sim usar veículos elétricos, daqui a um tempo tornar esses veículos mais baratos, mas junto disso, desenvolver biocombustíveis para que os carros mais pesados, caminhões e outros, possam continuar sendo usados, só que com um combustível que não gere tantos efeitos. Então, o transporte também tem suas questões, é menos nocivo do que outras áreas, mas os prejuízos do transporte também precisam ser considerados. Capítulo 8. Como esfriamos e aquecemos as coisas. Essa área é responsável por 7% das emissões dos 51 bilhões. Em muitos lugares não é luxo resfriar ou aquecer ambientes. Então, quando a gente pensa em alguns lugares, em alguns espaços, por exemplo, hospitais, fazendas de servidores, países que são muito frios, é necessário ou aquecer ou resfriar. Então, esses lugares vão continuar precisando dos aparelhos. Mas o que é necessário fazer? No caso do resfriamento, os aparelhos serem renovados, porque os antigos consomem mais energia e geram mais emissão de gases. No caso do aquecimento, é necessário aqueles aparelhos que não podem ser eletrificados. Então, o ideal é eletrificar, desde que a eletricidade provenha de fontes limpas, mas aqueles aparelhos que não podem ser eletrificados, que sejam desenvolvidos combustíveis que sejam limpos e continuem alimentando esses equipamentos. Então, contornar a situação dessa forma. Capítulo 9. A adaptação ao mundo mais quente. Já que as temperaturas sobem e é difícil reverter, o autor traz algumas sugestões para que o mundo consiga lidar com esses aumentos. Então, algumas sugestões são criar sementes que sejam mais resistentes ao calor, para que a produção de alimentos não fique tão prejudicada. Uma outra alternativa é fazer construções à prova de intempéries, preservar áreas alagáveis, incentivar a população a abandonar regiões que não são mais habitáveis, aperfeiçoar serviços meteorológicos,
preparar equipes para lidar com evacuações temporárias, planejar serviços para as pessoas que ficarem desalojadas após desastres. Em áreas costeiras que sofrem com o aumento do nível do mar, aumentar o nível dos cais, das pontes e dos quebra-mares. Existem outras alternativas, mas eu citei aqui alguma delas. Países mais ricos tendem a emitir mais gases do que os mais pobres, no entanto, são os países mais pobres que sofrem mais com esse aumento das temperaturas. Então é muito importante que essas nações mais necessitadas sejam amparadas por esses países mais desenvolvidos e que geram mais emissões. Capítulo 10. A importância das políticas públicas. Se não há políticas públicas, fica difícil envolver mais pessoas, tornar a coisa massiva. Então é muito importante que os governos se comprometam, porque são eles que dão conta das grandes coisas. Por exemplo, implementação de normas, de leis, grandes construções. Sem isso, dificilmente as pessoas se movimentarão. Então aqui o autor dá alguns exemplos de políticas públicas que poderiam ser adotadas e eu vou citar duas. Então, o governo incentivar as instituições privadas a desenvolver projetos que sejam relacionados a alguma solução para reduzir as emissões. E as próprias organizações públicas também serem incentivadas a fazerem essas pesquisas. E uma outra possibilidade seria baratear produtos livres de carbono e encarecer aqueles que demandam mais emissões. E os dois últimos capítulos do livro são sobre as iniciativas que pessoas e governos deveriam adotar para que fosse possível zerar as emissões. Lembrando que zerar emissões é diferente de reduzir e a meta precisa ser zerar. Então, o capítulo 11 tem o título Um Plano para Chegar a Zero. E o autor dá uma série de sugestões de iniciativas que os governos deveriam adotar. Então, algumas delas são acelerar a procura por inovação, mudar a regulamentação de modo que as novas tecnologias sejam competitivas, cobrar pelo carbono emitido, gerar padrões de eletricidade limpa e impor padrões de combustíveis limpos. Há outras possibilidades, mas vou citar só esses. Por fim, capítulo 12, o que cada um pode fazer. Aqui estão as sugestões de atitudes que a população poderia adotar. Então, como cidadãs, as pessoas poderiam observar os políticos, se eles estão cuidando da questão ambiental, deixar clara que essa é uma demanda das pessoas, da população, que isso precisa ser observado por eles, checar se eles de fato estão cuidando disso e cobrar, sobretudo, no tempo das eleições. Como consumidoras, por exemplo, as pessoas podem mudar hábitos, porque quando elas mudam hábitos, as empresas tomam alguma atitude. É como um termômetro, é uma forma de educar as grandes empresas. Se a gente reduz o consumo, eles tendem a ter um comportamento. Em razão da obra ter sido publicada em 2021, o autor faz uma associação, uma analogia entre o que nós vivemos na pandemia e mudanças climáticas. Então ele faz algumas ponderações finais, que são: o esforço precisa ser conjunto. Então, da mesma forma como lá no tempo da pandemia todo mundo teve de se preocupar e todo mundo teve de fazer a sua parte, aqui nas mudanças climáticas seria a mesma coisa. Todo mundo precisa prestar atenção e se esforçar, porque quanto mais a gente presta atenção e se esforça para transformar, mais eficiência nos resultados a gente consegue. Terceira ponderação, todos precisam ser responsáveis, todas as nações, todo mundo precisa estar envolvido na causa, porque o clima afeta todo mundo, não tem como a gente isolar um país e esse país não impactar nos demais. 4, o problema alcança grandes proporções e mais de uma área do conhecimento se faz necessário. Então, como a gente tem, são muitas pessoas envolvidas, muitos problemas que são gerados, a gente precisa de mobilização de mais de uma área. E por fim, as soluções precisam ir ao encontro dos mais atingidos. Então nós temos, sobretudo, as nações mais pobres que vão precisar de mais suporte, de mais apoio. Palavras finais.
Este livro me foi muito útil para escrever sobre temas relacionados a mudanças climáticas. Então, se você vai fazer a prova do Enem, é uma ótima pedida, porque você tem ideias de argumentos, de soluções, você consegue usar o estudo do autor para validar um posicionamento. Recentemente, eu escrevi uma redação com os meus alunos que eu dei este livro de sugestão. E o ponto que a gente usou, que o autor cita aqui na obra, é o fato de ser urgente que as questões climáticas sejam priorizadas, porque se a gente não tiver emissões zero, se a gente não conseguir zerar as emissões, a gente vai ter um colapso em algum momento, porque já está difícil a questão da produção de alimentos, da criação de animais, a gente percebe desastres naturais, então a gente já vê os efeitos do aquecimento. Então, se não for tomada uma medida, realmente vai piorar bastante. Então, foi um ponto que a gente colocou para defender que deve ser uma prioridade do governo, ainda que as pesquisas sejam caras. Uma sugestão, você pode usar qualquer uma das ideias que a gente colocou aqui, que eu apresentei. Certamente sua redação vai ficar muito rica. Muito obrigada por assistir a este vídeo, espero que tenha sido útil. Se ficou alguma dúvida ou se você quiser dar uma sugestão, escreva aqui nos comentários. Os vídeos sobre resenhas, sobre livros e sobre repertórios são os mais assistidos aqui do canal e eu fico muito satisfeita com isso e espero ajudar com as próximas resenhas, com os próximos vídeos da seção repertório. Então não deixe de conferir. Até o próximo vídeo.